Havendo número legal, declaro aberta a sessão, primeiramente, da terceira Câmara Civil, hoje, 19 de outubro de 2023. O que eu faço? Estamos tendo aqui um probleminha técnico. Então, hoje, 19 de outubro de 2023. Vocês estão me ouvindo? Estou, presidente. Ouvindo com muita nitidez. Obrigado. Eu cumprimento a todos, se estiver sendo transmitida pela rádio web também aos nossos ouvintes, e cumprimentando a todos, eu coloquei em discussão e votação a ata ou as atas das sessões anteriores. Desembargador Cleone, doutora Ana Cristina, aprovadas. Algum processo extra pauta? Não, senhor presidente. Senhor secretário, vamos aqui anunciar se tem algum processo. Primeiro, todos os processos da relatoria, ou que o desembargador Lorival Cerejo tenha participado, já iniciado o julgamento, ele com a participação dele, serão adiados, faça uma viagem de serviço que ele teve que realizar. E, então a ausência dele está justificada e nós estamos, então vamos só anunciar para constar, para que ninguém aguarde. Da terceira Câmara Civil. Senhor presidente, o processo número 3 da pauta, que apelante é Delman Construções, apelado Francisco Ironildes Gomes Vanderlei, não vai ser julgado hoje, porque o julgamento foi começado com a presença do desembargador Lorival e desembargador Gonçalo. O desembargador Zé Lorival não está aqui, ainda que o desembargador Gonçalo chegue, não... Ele também não vai poder comparecer. Então, fica adiado para a próxima sessão. Certo. É a mesma situação do número 2. 2, embargo de declaração... já foi iniciado. Julgamento iniciado com a presença do desembargador Jamil e do desembargador Lorival. Da sua relatoria, desembargador Cleones. O número 2. Número 7. O 2? Não, a relatoria do desembargador Lorival já... Hoje quórum estendido. Não... Então o 2 também está adiado, né? Quórum estendido. O 8º. Em razão da férias, desembargador Gonçalo. E olha, senhor secretário, esses processos já foram adiados por mais de 2 vezes. Nós temos que julgá-los. Porque assim, a Câmara e principalmente o relator será cobrado futuramente. O 8º é a apelação que é Alexandre Maia Lago e Delman Rodrigues Incorporações. O 9º, Internacional Marítima Limitada e Estado do Maranhão, adiado. Isso também está adiado, né? Sim. E número 10, Maria dos Remédios Pereira Soares e José Ribamar Castro de Oliveira. Todos para a próxima quinta-feira, dia 26. Não, para a próxima, dia 26, vai ter sessão? Próximo. Então, pela ordem dos advogados, as preferências dos advogados. Desembargador Jamil? Pois não, doutor Ulisses? Esse processo da Internacional Marítima, eu estou inscrito nesse processo para sustentar. Só que no dia 26, às 10h30, eu tenho uma audiência em Curitiba. E eu queria lhe pedir se pudesse colocá-lo para a próxima sessão, para a sessão... Eu confirmei a presença do desembargador Gonçalo e desembargadora Galícia, que eu estou tendo uma dificuldade enorme de tê-los aqui. Eu teria que agendar novamente com eles. Já foi agendado 3 vezes esse processo. Né? Bom dia, doutor Ulisses. Bom dia, doutor Ulisses. Como sugestão... Bom dia. Se é às 10h30, o senhor vai fazer online a outra audiência? Eu vou fazer presencial, desembargador Cleontes, mas eu posso fazer esse online se for o primeiro julgamento. A gente fará o primeiro julgamento. Às 10 horas. Não, às 9 horas fará o primeiro julgamento. Que aí não atrapalha o senhor. Perfeito. De acordo, desembargador Cleontes, e agradeço pela atenção. Obrigado aos dois, então.
E o senhor secretário, faça o contato, então, com o desembargador Galiza e o desembargador Gonçalo, para estarem às 9 horas. Mas aí tem que contactar os dois para estarem às 9 aqui em isso. ponto. Tá, Bruno? Então, o primeiro processo, é isso? Esse é que número da pauta? Primeiro, Ah, é o primeiro. é um agravo de instrumento. Agravante, o município de São Luís, o procurador Ayrton José Tastra Feitosa. Agravado é o espólio de Benedito Reis Pinheiro e Artemísia da Silva Pinheiro. Vários advogados, Celso Brauan e vários outros. Segundo agravado é o espólio de Hilda Passos Catilli, advogado Davi Ribeiro de Oliveira Júnior. Terceiro agravado é o Vacir Rabelo Boatos, advogado Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves. Ele foi substituído, Gonçalves? O doutor Adalberto foi substituído aqui nos autos. O quarto agravado é o espólio de Davi Alves Silva, advogado Danilo Cruz Silva, Alves Silva, e espólio de Aldir Sawaia, representado pelo advogado Gustavo Sawaia e Haroldo Soares Filho. O município está presente, os agravados estão aqui presencialmente? Algum advogado da parte agravada? Só o município presente? Bom dia a todos. Virtualmente? Isso, Ô Pedro, o senhor a parte apresenta agravada do espólio. qual dela? Qual das partes, Espólio de doutor Felipe? Benedito Reis Pinheiro e Artemísio. Pois é, eu estou verificando aqui que há outro agravado, é o Vacir Rebelo Matos. Tem alguém representando? Porque o advogado é público e notório, é conhecido de todos, o doutor Adalberto Gonçalves faleceu recentemente. E eu pedi ao nosso secretário que fizesse aqui se havia ali alguma petição, alguma substituição. Não há. Eu indaguei desembargador Cleone, doutora Ana Cristina, até os advogados, o procurador do município. Isso pode implicar em nulidade, né? Desembargador Cleones. Pela ordem, excelência, verificar na própria procuração se apenas é o colega Adalberto ou terceiro, né? Abre bem que está com o processo. Se tiver outros, ele está devidamente habilitado, né? Eles têm outros advogados na procuração. Ou se é única, se houve algum tipo de subestabelecimento. Perfeito. É em processo. Eu vou pedir, então, nós vamos, eu sei que ele foi o primeiro, nós vamos adiar aqui durante a sessão são mais de 5.000 páginas, né? Sem problemas, excelência. Estaremos aqui aguardando. É o próximo pedido de preferência? Acharam? Número 5 da pauta é a apelação. Apelante Rômulo Joaquim Gomes, apelado Estado do Maranhão. Vai ter sustentação? O Rômulo está presente.
Rômulo Aquim Gomes interpôs recurso de apelação da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública e do Termo Judiciário de São Luís, comarca da Ilha de São Luís, nos autos de uma ação ordinária movida em desfavor do Estado do Maranhão, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários no percentual de 10%. Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece ser reformada, porque ao longo da vigência do seletivo interno, regulamentado pelo edital número 6 de 2016, ocorreu a celebração de inúmeras contratações temporárias para a mesma função, bem como o lançamento de novo edital para a mesma finalidade, tendo os aprovados em concurso público precedência sobre os novos aprovados, motivos pelos quais estaria evidente o seu direito subjetivo à ampliação da jornada. Aduz que o edital número 6 não possui disposição quanto ao prazo de sua validade, mesmo tendo permitido a aprovação de inúmeros candidatos como excedentes. Argumenta nesta linha que, sendo o candidato excedente detentor de expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo quando demonstrada a contratação de outra pessoa, de forma precária, como está vaga, para esta vaga durante o prazo de validade, não havendo o edital previsto qualquer prazo de validade, deve-se interpretar o prazo de vigência do certame como sendo de 2 anos, tal como prevê a Lei Estadual 6.107/94, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão. Requer, então, o provimento do apelo para reformar a sentença, apresentadas contrarrazões. A manifestação ministerial foi pelo não provimento do apelo para manter inalterada a sentença. Após o julgamento da apelação, a parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que a decisão embargada foi omissa quanto ao direito de sustentação requerido pela parte. Então, nós reconhecemos a nulidade do julgamento ocorrido em sessão virtual de 29/9 a 6/10 e, por consequência, foi determinada a inserção dos autos em pauta para julgamento presencial, de modo a preservar a prerrogativa da sustentação oral. Por equívoco da Secretaria, foi juntada a certidão de trânsito em julgado e dada a baixa dos autos, quando, em verdade, o processo deveria ser encaminhado para a pauta de julgamento conforme determinado no dispositivo do acordo. O juízo a qual, por meio de despacho, remeteu os presentes autos à terceira Câmara. Por sua vez, a razão da anulação do julgamento do recurso, reiterei a determinação de inserção dos presentes autos para julgamento presencial, de modo, mais uma vez digo, a preservar a prerrogativa da sustentação oral. Este é o relatório. Então, com a palavra, o apelante. Por gentileza, decline seu nome completo e OAB. Não, é coincidência. O nome do apelante é o mesmo nome do advogado. Ambos se chamam prenome Rômulo, mas o apelante é Rômulo Aquim Gomes e o advogado Rômulo Frota de Araújo, não é isso? Ô, Rômulo. Isso, Excelência. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, demais membros desta Câmara, servidores, advogados aqui presentes, saúde a todos. Inicialmente, nós devemos fazer uma distinção, que a ilustre decisão do primeiro grau aplicou uma tese que não corresponde exatamente ao caso concreto aqui, né? A juíza de primeiro grau julgou improcedente a demanda, considerando que o caso se tratava de preterição por contratação temporária, né? Mas não é esse o caso, né? Foi aberto um edital com o objetivo de prover vagas para ampliação de jornada, né? Que seria, assim, trocando em miúdos, um servidor público de 20 horas passaria a ter um cargo de 40 horas. Mas isso é feito pelos ditames constitucionais do concurso, né? Vai ser avaliado os melhores candidatos, avaliado títulos, e aí, dessa forma, os classificados dentro daquelas vagas terão esse benefício da ampliação de jornada, feito pelos ditames constitucionais de um certame público. Feito essa distinção, o que de fato aconteceu e qual é a tese objeto dessa demanda? A criação de novas vagas por um novo edital, por um novo concurso,
aberto durante a validade do primeiro certame. Esse é o ponto. A questão de contratação temporárias foi, de fato, levantada por nós, mas como algo secundário, como um elemento que reforça a tese de que há a necessidade de mais professores, de mais provimento dessas vagas, e por isso estava havendo a contratação de temporários. Mas a situação central, o que cria o direito é o novo edital, é a criação de um novo certame na validade do primeiro. E aí, por que nós sustentamos, de fato, que foi criado o segundo edital na validade do primeiro? O primeiro edital, o edital 06 de 2016, foi aberto, foi inaugurado em 2016 ainda, mas o seu resultado final só foi divulgado em 2017 e homologado em 13 de fevereiro de 2017. Essa é a data principal que nós devemos começar a avaliar a questão. O prazo de validade ele não se inicia da abertura do edital, mas sim da homologação do resultado final. O resultado final foi homologado em 13 de fevereiro de 2017. E é que, então, não há dúvida de que o marco temporal para se avaliar o prazo de validade é de 2017, fevereiro de 2017. E aí, para surpresa dos classificados nesse certame, em 2017 foi aberto um segundo edital de ampliação de matrícula para os mesmos cargos, mesmas localidades, e no intervalo de 9 meses, em 30 de novembro de 2017. Ou seja, está claro que foi aberto no mesmo ano, né? Em fevereiro foi publicado, foi homologado o resultado do primeiro concurso, e em novembro do mesmo ano, em 2017, foi aberto o segundo edital com o mesmo objetivo e criando novas vagas para a mesma disciplina do apelante, que é professor de educação física em São Luís. No primeiro edital, ele realmente configurou como excedente, como classificado. Ele era o 10º aprovado, 7º excedente, porque só eram previstas 3 vagas no edital de 2016. Mas vejam só, no edital aberto em 2017, ainda nesse primeiro ano de validade, foram criadas mais 8 vagas. Então, ele, como 7º excedente, foi alcançado por essas 8 novas vagas criadas. Então, não há dúvida de que ele, como inicialmente excedente, passa a ser classificado, aprovado dentro das vagas, pela demonstração das vagas criadas no segundo certame, no segundo edital, ainda nesse primeiro ano. E aí, para corroborar com isso, a gente traz jurisprudências desse tribunal, na verdade, da turma recursal de São Luís. E aí eu peço licença aqui para ler a ementa. O processo é o 081-0097, dígito 09 de 2019. A ementa diz: concurso público, classificação além das vagas oferecidas no edital. A ausência de mera expectativa de direito quando é publicado novo concurso dentro do prazo de validade do processo seletivo anterior. Sentença mantida, recurso conhecido e improvido. E aí, nas razões, vou ver a parte dispositiva final da decisão colegiada da turma recursal de São Luís. O relator diz o seguinte: portanto, sendo sido aberto novo concurso com 1 ano do processo seletivo anterior, com vagas para a mesma disciplina e localidades requeridas pela autora, está configurada a preterição arbitrária e motivada por parte da administração, o que autoriza a convocação dos candidatos excedentes do processo seletivo regido pelo edital 0616, é o voto do juiz Silvio Suzarte. Então, a gente percebe que a turma recursal já avaliou esse certame, esse mesmo caso. E em 2023, nós temos uma nova decisão favorável sobre essa mesma temática, uma decisão de primeiro grau, do processo 0800-269-11 de 2023. E eu também peço para ler o dispositivo aqui que fala: dessa forma, as exceções que permitem a imediata nomeação são as seguintes. E a hipótese 3, que o magistrado de primeiro grau destacou: quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior.
e ocorrer a preterição de candidatos. E aí o magistrado destaca: publicou o segundo edital 55/2017 em 30/11/2017, 9 meses após a homologação do primeiro resultado, ofertando vaga que contemplaria o autor, demonstrando nitidamente a preterição. Essa foi a decisão do processo 0800-269, dígito 11, de 2023. Então, nós trouxemos já alguns julgados que avaliam esse mesmo certame por essa mesma circunstância, abertura de um novo edital durante a validade do primeiro. Então, não há dúvida de que a aplicação da tese no primeiro grau, ela não corresponde ao fato, e por isso nós pedimos que seja feita por esta Câmara a distinção, né? Não se aplica a esse caso o IRDR 48732 de 2016, que fala sobre a contratação de temporários. É preciso fazer a distinção aqui nesse momento. A tese que se aplica aqui é o direito à nomeação pela abertura de novas vagas decorrentes de um novo concurso público com o mesmo objeto. Então, devemos afastar a aplicação dessa tese de que contratação temporária não gera direito. Essa não é a hipótese geradora do direito aqui. E por fim, fica claro que foi feito um novo concurso ainda no primeiro ano de vigência do edital. E aí a jurisprudência e a doutrina especializada sobre o tema fala que quando há omissão no edital, não há um prazo previsto de validade no edital, deve ser considerado o prazo de 2 anos. E eu peço licença mais uma vez para ler aqui uma citação doutrinária de Diógenes Gasparini, e ele fala, abre aspas, se houver omissão legal ou o edital deixar de dispor a respeito do prazo de validade do certame e de sua prorrogação, deve-se considerar o prazo máximo de 2 anos previsto na Constituição Federal como período de validade do certame, sem, contudo, a possibilidade de prorrogação, pois esta somente pode resultar de expressa prescrição. Então, essa é a doutrina de Diógenes Gasparini, e eu cito também aqui uma decisão do TRF-5, do desembargador federal Hugo Machado. Vou ler aqui a ementa. Concurso público, validade. Sem prazo no edital, prevalece o de 2 anos fixados como limite na Constituição, artigo 37, item 3, e na Lei 8.112. Então, percebemos que, na ausência de uma previsão expressa no edital, a melhor doutrina, a melhor jurisprudência considera que o prazo do edital deve ser de 2 anos. Mas essa discussão, se o prazo de validade é de 1 ou de 2 anos, é até secundária, porque mesmo que for considerado o prazo de 1 ano, a abertura do novo edital ela aconteceu ainda no primeiro ano, né? O resultado, a homologação do primeiro certame foi em fevereiro de 2017 e a abertura do segundo edital foi em novembro de 2017. Então, resta claro que, mesmo que, eventualmente, esta Câmara entenda que o prazo de validade deve ser considerado como de 1 ano, ainda assim, a preterição está consolidada, porque a abertura do novo certame, as vagas criadas foram feitas ainda no primeiro ano de validade daquele certame. Então, não resta dúvida de que, ao abrir esse segundo certame, esse segundo edital, a administração pública violou a regra constitucional do artigo 37, dígito 4, né, do inciso 4, que fala da convocação prioritária, do direito de prioridade dos aprovados no primeiro certame sobre os novos aprovados em um segundo certame. Então, por essas razões, nós entendemos que o apelo deve ser provido e conhecido para que seja reformada a decisão do primeiro grau, afastando a aplicação do IRDR, que versa sobre contratação de temporários, e aplicando a tese correta, que é a criação de novas vagas por abertura de novo concurso durante a validade de um primeiro certame. Eram essas as razões. Agradeço. Muito obrigado, doutor Rômulo. Com a palavra, doutor Francisco Barros, representante aqui do Ministério Público. Senhor presidente, bom dia mais uma vez a Vossa Excelência, embargador Cleonte, doutora Ana Cristina, doutor Rômulo. E aqui, senhor presidente, eu vou ser bem objetivo com relação à exposição dessa questão que já foi tão enfrentada pelo nosso tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal.
E aqui o que o Ministério Público expõe nesta oportunidade é entendendo de que, para atividade de natureza permanente, deve haver a existência de cargos vagos. Quando a doutrina, a legislação se refere a vagas, ela está, a meu ver, se referindo ao cargo vago. Porque quando você fala em provimento de natureza efetiva, é condição sine qua non que haja a vaga, e essa vaga subtenda-se o cargo vago para que ele seja provido para uma atividade de natureza permanente. No caso aqui na espécie, senhor presidente, na verdade, as contratações temporárias que o Estado realiza, elas não têm esse caráter. Na verdade, são atividades que há necessidade numa questão relevante, que é a questão da educação, e por isso o Estado realiza as contratações temporárias. Mas não há, segundo consta aqui na manifestação do Ministério Público, a comprovação de que realmente para essas contratações temporárias existiam cargos vagos que pudessem gerar o direito aos concursados realmente ao provimento que, nesse caso, deve ser de natureza efetiva, permanente, para que possa realmente se caracterizar de acordo com aquilo que pede a Constituição Federal. Então, eu vou aqui, senhor presidente, relatando aqui o que o Ministério Público expressa. É necessário, pois, classificar que a transformação da expectativa de direito em direito subjetivo, advindo da realização de contratações temporárias, sofre balizamento. E aqui eu vou citar o primeiro paradigma. A comprovação de que a administração pública, dentro do prazo de validade do concurso, realizou as contratações precárias. 2, a comprovação de existência de vaga disponível, ou ainda, 3, a comprovação de que as contratações ocorreram de forma não eventual. Fato este que descaracterizaria a excepcionalidade das contratações temporárias. E aqui o Ministério Público traz aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ela deixa entender no seu bojo de que a contratação de pessoal de forma precária para preenchimento de vagas existentes, aí sim, geraria o direito ao candidato aprovado em concurso público e, evidentemente, na expectativa de ser nomeado, o direito à nomeação. Mas, quando se trata de vagas de natureza temporárias, transitórias, aliás, vagas não, atividade de natureza temporária e transitória, não há, segundo expõe aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, o direito subjetivo à nomeação, no caso, como se apresenta aqui nos presentes autos, senhor presidente. Não se poderia admitir que fosse feita contratações temporárias para atividades de natureza permanente. Aí sim, aí a coisa mudaria totalmente, vamos dizer assim, a brisa do direito que diz ter o impetrante, no caso de nomeação, por se encontrar aprovado em concurso público, embora sendo fora do número de vagas, mas que se houvesse a comprovação de que as vagas o alcançariam, evidentemente, aí sim, o direito dele se convolaria em direito líquido e certo e amparado pela via do mandado de segurança. Mas aqui, senhor presidente, no caso em tela, é uma matéria que, a meu ver, com todas as vênias, ela já foi enfrentada pelo nosso tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal, e que, para que haja nomeação para atividade docente de natureza permanente, aí sim, nós temos que haver a comprovação de que há vaga existente. E vaga existente, nesse caso, é a existência de cargo, porque a Constituição é um princípio constitucional. Para que eu faça concurso, para que eu faça provimento efetivo, eu tenho que ter um cargo vago que corresponda àquela necessidade que é exposta para a realização do concurso público e constando, inclusive, do edital do concurso. Por essa razão, o Ministério Público entende aqui, senhor presidente, não ter ficado devidamente comprovada a certeza e a liquidez do direito a que diz ter um impetrante, e, por essa razão, o Ministério Público conclui pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É nesse sentido a manifestação ministerial, senhor presidente. Me desculpe até que eu falei mandado de segurança, mas aqui, na verdade, é um recurso. Eu agradeço. Eu acho que é uma matéria bem simples, já bem objetivamente colocada. E bem Senhor conhecido. presidente, Quem?
Senhor presidente, o advogado Rômulo, eu queria só trazer uma questão de ordem, Pois não? só para esclarecer que as vagas foram comprovadas, existem. Foram criadas 8 vagas pelo segundo edital, né? E as 8 vagas alcançam a posição de excedente do apelante, que é o 7º excedente, até superam, né? E aí, só para esclarecer, é uma questão de fato mesmo, né? Porque o concurso de ampliação de jornada, vamos dizer, ele tem uma natureza sui generis, né? Ele é um seletivo por provas, por produção de melhor título, né, melhor experiência, mas ele por si só, ele não provê um novo cargo, né? Ele é um provimento derivado, né? Aquele servidor de 20 horas que já possui um cargo efetivo, esse concurso, esse seletivo, ele é destinado àqueles que já são servidores, ele vai passar a ter uma nova matrícula de 40 horas. A nova sustentação. Desculpa, é só para pontuar. Então, o cargo vago aqui não vai existir, né, pela natureza do certame, mas as vagas foram criadas pelo segundo edital, 8 vagas que superam a posição do apelante. E aí esse é o problema do seu cliente e até xará, né, o senhor Rômulo aqui, é que não é um concurso público, é um concurso interno para ampliação de carga horária de trabalho de 20 para 40 horas. Quer dizer, esse concurso, esse seletivo, é para servidores que já ingressaram através de concurso público no Estado. Então, ele acredita, o senhor também, com sua tese, que ele tem direito a essa nomeação, já que o recorrido contratou temporariamente professores para lecionar a mesma matéria. Contudo, o nosso TJ, alinhado com a jurisprudência nacional, assevera que a inexistência desse direito subjetivo. Eu tenho decisões do desembargador, do ministro Reumann Benjamin, do desembargador Castro, da desembargadora Nelma, do desembargador Kleber, dentre outros. E temos nosso incidente de resoluções de demandas repetitivas. Eu tenho decisões da minha lavra e digo mais. Ao contrário do que afirma o apelante, no sentido de que os aprovados no primeiro concurso, o edital número 6, têm preferência sobre os novos aprovados no segundo concurso, por ter ocorrido a criação de um novo concurso na vigência do primeiro, vejo que a tese utilizada não deve ser acolhida. Isto porque o concurso ao qual o apelante se submeteu diz respeito a um processo seletivo interno, aberto àqueles que já eram servidores, destinados à ampliação de suas jornadas de trabalho, sendo regido por regras específicas, por meio de lei estadual e regulamentado pelo Decreto 31.538, que prevê o prazo anual para seletivos internos, dispondo que será realizado um processo seletivo todo mês de agosto de cada ano, não se confundindo, portanto, com concurso público para provimento de cargos efetivos. Assim, não há que se aplicar o tema 784 do STJ, porque a abertura do novo edital do concurso se deu quando já expirado o prazo de 1 ano do primeiro edital. Aí eu tenho, como já falei, mais decisões aqui, desembargador Guerreiro, desembargadora Nelma, e eu trago aqui um trecho que se aplica ao caso, proferido na decisão do eminente desembargador Kleber Costa Carvalho. Diz ele, por fim, é de ser rechaçada de toda a tese de que a administração violou regras constitucionais ao lançar o edital público número tal, isto porque foi deveras publicado quando já vencida a validade do certame ao qual concorreu o apelante, visto que o decreto estadual, já citado aqui, que regulamenta o concurso interno, conforme consta do preâmbulo do próprio edital, prevê que será realizado um processo seletivo todo mês de agosto de cada ano, o que evidencia que o certame tem prazo de validade de 1 ano. Então,
o artigo 2º, e ainda aqui no voto de Desembargador Kleber, diz: a ampliação da jornada de trabalho será realizada por processo de opção para 40 horas semanais, normatizado mediante edital expedido pela Secretaria de Estado de Educação no mês de agosto de cada ano, que ofertará o número e a lotação oferecida para a ampliação da jornada, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as necessidades do sistema de ensino. Então, eu estou aqui mantendo a decisão de primeiro grau, acompanhando o parecer ministerial, então, negando o provimento ao apelo. Foi um seletivo interno, tá diferente do concurso. Isso. Doutora Ana Cristina. Eu vou acompanhar o relator. Eu agradeço. Então, por decisão unânime, desprovido o apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer De ministerial. acordo, presidente. Só para ficar gravado. Obrigado. O próximo? Sim. Vamos voltar aqui, doutor Rabani, está? Doutor Alessandro Rabani? Então, doutor Rabani, ao fazer aqui a leitura do processo, nós constatamos aqui que o agravado é o Vaci Rebelo Matos, ele é representado aqui nos autos pelo advogado Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves, recentemente falecido. Então, nós suspendemos aqui o pregão para verificar a procuração. Todos os atos expedidos aqui saíram apenas em nome do doutor Adalberto, apesar de na petição constar, aliás, constar o nome de outros advogados aqui, a publicação não saiu em nome dos demais advogados. Doutora Anne Caroline Bispo dos Santos, Daiane Cardoso de Oliveira, eu acho que esse aqui é o filho dele, Roberto Gonçalves. Então, nós temos que republicar. Então, nós vamos adiar esse processo para que haja uma republicação com o nome dos outros advogados constantes aqui na procuração. Se tivesse saído o nome dos outros advogados, faríamos, mas só saiu todas as intimações aqui nos autos foram apenas em nome do doutor Adalberto. Então, acho que isso pode gerar nulidade e é melhor suspender o tema. Próximo. Vamos aí, ele vai explicado e aí os senhores terão conhecimento. Ou não, próximo. Sou relator. Doutor Igor Caldeira, está na sessão. Hoje estou no WhatsApp. Tá bom. Veja isso, vamos ver esse processo já foi diário. O quarto processo da pauta, apelante é o Elton César Algarves Cardoso, advogado é o Igor dos Santos Reis Caldeira, apelada é Uber do Brasil Tecnologia Limitada e advogada é a doutora Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes. Os dois advogados estão presentes para a sustentação? Eu estou presente, excelência. Só o doutor Igor representando o apelante. Isso, correto. Maria, advogada da Uber, não, né? Uber, né? Então, o Elton aqui, ele interpôs apelação em razão da decisão proferida pelo juiz da Quinta Vara Civil, aqui da comarca de São Luís, nos autos de obrigação de fazer, combinada com indenização por danos morais, proposta em face de Uber do Brasil Tecnologia Limitada, ora apelado, e que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou o autor a pagamento de custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Aqui, desembargador Cleões, o autor ele alega que no período de maio de 2018 a junho de 2019, ele atuou como motorista do aplicativo Uber, sendo um profissional exemplar com a nota de avaliação 4,88, no máximo de 5, mas que sem motivo teve seu cadastro excluído de forma arbitrária.
apesar de inúmeras tentativas administrativas de resolver a lide, não obteve êxito, recebendo apenas respostas genéricas como motivo para a desativação. Sobrevive a sentença. Em suas razões, agora, o recorrente aduz o recorrente que a hora apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo ela colacionado provas totalmente unilaterais, sistêmicas e imprestáveis para fins probatórios. Além disso, defende que inexistiu fraude, bem como dano concreto à imagem da empresa apelada. Afirma que houve a desproporcionalidade da medida de exclusão do motorista e a conduta praticada, não sendo trazido nenhuma lesividade concreta na empresa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença. Contra razões apresentadas, a Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento para que se mantenha intocada a decisão vergastada. Este é o relatório. Então, com a palavra, advogado do apelante, por gentileza, nome completo, OAB, para fins de registro, em seguida proceda a sua sustentação. Certo, agradeço, excelência. Sou o doutor Igor dos Santos Reis Caldeira, OAB 20.188 Maranhão. Vou tentar ser bem breve aqui, né? No caso, vou repetir só uma parte do relatório, né? Porque trata-se de um motorista excluído em junho de 2019, sem ampla defesa contraditório e sem explicitação das motivações do porquê da sua exclusão. Mesmo ele tendo 2 anos de labor, 1.000 viagens nota 5 estrelas e nota 4,88 de 5, o que revela ser um excelente motorista. De início, para além do mérito da questão, a ré exclui o motorista com amparo na cláusula 9ª do contrato, isso aí imediatamente, né, por rescisão, por suposto descumprimento contratual. E, por si só, é situação que gera evidente desequilíbrio contratual dada a impossibilidade de margem de defesa ao motorista, razão pela qual viola o artigo 5º, 55, da Constituição, que assegura aos acusados, em geral, ampla defesa contraditória. Nesse sentido, se encontra aqui verdadeiro autoritarismo contratual, que exclui o motorista dando qualquer possibilidade de manter o vínculo contratual e, portanto, a sua sobrevivência. Nessa toada, a Uber viola a boa-fé, na medida que atribui a si irrestritos poderes de rescisão contratual, em detrimento da vontade do motorista, e manifesta a disfuncionalidade econômica e social do contrato. Ou seja, deve existir a declaração de nulidade da cláusula contratual que permitiu a exclusão do motorista sem oportunizar-lhe ampla defesa contraditória, uma vez que trata-se de uma cláusula puramente potestativa, nos termos do artigo 122 do Código Civil e a interpretação do artigo pelo STJ. A ré viola também o recurso extraordinário 201/819 do STF, quando não oportuniza, em caso, ampla defesa contraditória, sobretudo diante da supressão da renda pelo motorista ao momento da exclusão. Frisa-se ser esse o entendimento dominante do tribunal, ainda se encaminhando, mas já se tornando dominante, e é necessário o respeito à ampla defesa contraditória, sendo ilustrativo o acordo proferido pela 6ª Câmara Cível, em processo cível 08149-07, dígito 32 do ano de 2016, e citando, inclusive, o entendimento do recurso extraordinário 201/819 do STF. Não à toa, esse caráter inquisitorial, autoritário e discriminatório foi reconhecido pela 5ª Câmara Cível do Maranhão, ainda que no acórdão a Câmara tenha compreendido pela violação contratual pelo motorista daquele processo. Nesta toada, foi deferida pela 5ª Câmara Cível a indenização por danos morais de R$ 3.000, dado não só pela identificação do abuso de direito da rescisão contratual pela plataforma, com ausência de ampla defesa contraditória, como também da violação da dignidade humana diante da cessação abrupta da renda do motorista. Portanto, independente de se o reconhecimento da violação contratual ou não pelo presidente Câmara, os danos morais se impõem, né, diante do abuso do direito de rescindir pela plataforma e pelo seu autoritarismo contratual. Com relação ao mérito, né, o motorista ele foi acusado de combinar viagens, né, com supostas passageiras no dia 10 de junho
de 2019, 12 e 13 de junho de 2019. Ocorre que a ré não se desincumbe de seu ônus probatório, pois coleciona 3 telas unilaterais e sistêmicas que não comprovam combinação de viagem. De fato, a ré alega que o motorista e passageiro teria utilizado no mesmo celular uma solicitação de uma corrida pela passageira e o motorista tendo aceito, com apenas 5 segundos de diferença na primeira corrida apresentada pela ré, ou 4 ou 6 segundos de diferença entre a solicitação e o aceite da corrida, na segunda e na terceira corrida apresentada pela ré, revelando absoluta inverossimilhança. Disse inverossimilhança, pois é praticamente possível algum passageiro pedir corrida pelo seu login de passageiro e no mesmo celular, em exíguo espaço de tempo, o motorista venha aceitar corrida sem que exista o aceite, inclusive, de um terceiro motorista nesse espaço de tempo. Ademais, a tela apresentada pela ré não comprova efetivo login do motorista e da passageira no mesmo aparelho celular. No máximo, pode-se deduzir que ambos possam ter o mesmo modelo de celular, caindo por terra, cada qual com o seu, né? Caindo por terra a hipótese explicativa da ré. Portanto, aqui peço a reforma da sentença, diante do não descobrimento do ônus probatório da ré, para que seja a ré condenada em danos morais, né? Os lucros cessantes desde a sua exclusão até a sua efetiva reintegração e os honorários de sucumbência. Agradeço a oportunidade de sustentação e atenção de vossas excelências. Obrigado, doutor Igor. Estão me ouvindo ou não? Só estão me ouvindo? Muito bem, senhor presidente. Obrigado, doutor Francisco. Vamos lá, o Sérgio que está aqui. Parecer ministerial, desculpa. Parecer, senhor presidente, eu vou sintetizar aqui, ser bem objetivo, como faço sempre. Aqui, o Ministério Público entendeu presentes os requisitos de admissibilidade, por essa razão, conclui que devo o recurso ser conhecido. E continua dizendo, conforme o acabouço acostado pela ré, ficou demonstrado que o apelante deu causa ao rompimento contratual, restando comprovado o mau uso do aplicativo. E o objetivo da ação foi justamente fazer com que o autor fosse reintegrado à plataforma digital do Uber, né, na condição de contratado, para que ali pudesse prestar serviços. E aqui o Ministério Público relata que algumas corridas foram fraudadas pelo apelante, justificando seu descredenciamento do aplicativo e desistindo, portanto, ilicitude na conduta da requerida, quando rescindiu o contrato e bloqueou o acesso do mesmo àquele serviço. Na hipótese, não se tem dúvida que as condutas do motorista afrontam o Código de Conduta da UB, neste caso, de rescisão motivada por descumprimento contratual, a rescisão por ser imediata e sem aviso prévio, conforme previsto na cláusula 12.2 do Código de Conduta de Motoristas Parceiros. Cumpre ressaltar que o artigo 421 do Código Civil expressamente prevê o princípio da liberdade de contratar. Logo, a requerida proprietária da marca UB e da respectiva plataforma digital tem o direito e a liberdade de escolher quem são os seus parceiros, bem como desligá-los quando entender conveniente. Ademais, se a relação jurídica em questão não é de consumo, tampouco de trabalho, de forma que se submete ao regime jurídico comum do Código Civil, motivo pelo qual deve-se compatibilizar o princípio da função social do contrato com o da liberdade de contratar e da boa-fé. Logo, com a demonstração de que o apelante utilizou-se da conta Uber indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo, estou caracterizado o descumprimento contratual pelo motorista autor e a licitude do cancelamento de sua conta, pois a ré não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada. Portanto, havendo prova de que foi praticada conduta inadequada pelo motorista colaborador em desrespeito ao padrão de conduta
exigido pelo ajuste celebrado entre as partes, mostra-se rígida a rescisão imediata da avença e, por essa razão, senhor presidente, acertada foi a decisão de primeiro grau. Assim, inexiste conduta lícita ou arbitrária da requerida, ora apelada, não há que se cogitar em sua condenação e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. E traz aqui o Ministério Público alguns precedentes, senhor presidente, que eu ratifico integralmente, já consta do parecer, e conclui aqui dizendo, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do apelo para que se mantenha a decisão atacada. Obrigado, doutor Francisco. Eu estou fundamentando aqui meu voto, a minha decisão, exatamente no que disse o Ministério Público. E já aqui não vou repetir os argumentos trazidos aqui por doutor Francisco. Então, houve a comprovação do mau uso do aplicativo, o apelante descumpriu o contrato, logo é lícita a conduta da empresa em cancelar sua conta. E só acrescenta o que disse aqui o doutor Francisco, porque eu cito aqui o parecer ministerial, que a apelada não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada. Até aqui o doutor Francisco falou, mas digo mais, aliás, ele não falou, mas disse mais. Até porque tem que zelar pelo produto que disponibilizou no mercado. Ficou constatado aqui que teve algumas viagens aqui, procedeu 3 viagens, segundo a Uber, fraudulentas, e especificou dias e horários. Esclareceu que a primeira viagem ocorreu no dia 10 de junho de 2019, às 22h14, e que a mesma foi combinada, visto que a viagem foi solicitada, a viagem foi solicitada a 19 horas, 15 minutos, 3 segundos. 19 horas, 15 minutos e 8 segundos, a demandante aceitou a solicitação. E às 19 horas, 15 minutos e 9 segundos, 1 segundo depois, ou seja, 1 segundo depois de aceitá-la, já estava no local solicitado pela usuária Leilani. E todas as outras fraudes teriam sido realizadas também com a mesma demandante, a Leilani. Então, são todas essas questões aí de horários. Então, aqui eu estou de acordo com o parecer ministerial, mantendo a decisão, negando provimento ao recurso. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Eu acho interessante como, meu Deus do céu, as pessoas não pensam que hoje tudo fica registrado. Não adianta tentar fraudar. Não adianta magistrado querer fazer em 15 segundos uma decisão de 40, 50 laudas que vai aparecer como fazer uma viagem em 11 segundos. Quer dizer, a viagem em 1 segundo está na porta. Em 11 segundos está. 1 segundo. Quer dizer, essas coisas elas não funcionam. Eu acompanho Vossa Excelência. Doutora Ana Cristina? Também acompanho o relator. Apelação desprovida nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. O próximo, doutor. Agradeço. Não existe mais preferência. Na pauta da terceira Câmara Civil não tem mais preferência, então vamos ver. O primeiro processo foi adiado, o segundo processo não foi julgado, adiado, o terceiro foi adiado, o quarto já foi julgado, o quinto, o sexto são embargos de declaração. Eu acompanho Vossa Excelência. Tirado de pauta? Não. Então, só um instante, o sexto embargo de declaração. Me ajude, desembargador Cleones. Foi colhido em parte. E o 10º, adiado o julgamento em decorrência. O 7º já foi adiado. O 8º, adiado. O 9º, adiado. O 10º, adiado. E o 11º foi já também adiado. E o 12º, adiado. Ou não tem mais nenhum? O senhor tem algum destaque, desembargador? Não, tem Ministério nada. Público, doutora Ana Cristina? Nada. Então, Tudo encerrada a sessão da terceira Câmara Civil, e imediatamente eu declaro aberta a sessão da segunda Câmara de Direito Público. Nós temos quantos processos? São 3 processos, desembargador Todos Jamil. vão ser da minha relatoria, desembargador Cleones? 2 seus e 1 meu.
O número 2, preferência. É o Estado do Maranhão e apelado Herislândia de Oliveira Silva. Só um instante, mas agora eu vou abrir a página. Eu sou o relator. Da segunda. É da sua relatoria? É. Qual é o número? É o 2 da pauta. Apelação, então, aqui São Luís, apelante Estado do Maranhão, procuradora Clara Gonçalves do Lago Rocha, apelado Herislândia de Oliveira Silva, advogado Dr. Jorge Henrique Matos Cunha e outro, o outro que está aqui, que é Dr. Jean Abreu Viana, e Vossa Excelência é o relator. O Ministério Público, através da doutora Mariléia Campos de Santos Costa, se manifestou pelo provimento. É apelação, o Estado do Maranhão interpôs, reforma da sentença proferida segunda vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, ação de obrigação de fazer, movida por Herislândia de Oliveira Silva, que é o apelado, foi julgada parcialmente procedente os pleitos formulados na exordial para ordenar que o ente estatal promova o recorrido em ressarcimento de preterição aos postos subsequentes de primeiro sargento da PM, a contar de 10 de agosto de 2019 e ao posto de subtenente a contar de 10 de agosto de 2021, com o pagamento de todas as diferenças de soldo referente ao período postergado. Condenou o Estado ainda ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Razões que o Estado do Maranhão, após salientar o cabimento da tempestividade do recurso, faz breve relato da lide, argui ter agido com equívoco magistrado, ao não atentar para a particularidade e que o apelado não teria sofrido qualquer preterição nas suas graduações, que ocorreram de forma contínua na carreira funcional da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Aduz que o interstício exigido é apenas um tempo mínimo de permanência no posto e acrescenta que o requerido não teria preenchido as condições para as vindicadas promoções, principalmente por não possuir os cursos exigidos para a promoção, a exemplo do CFSE e do CAS. Ao final, argumentando não ter sido comprovada a ocorrência de erro administrativo e, por conseguinte, não preenchido os requisitos legais demonstrativos na alegada preterição, requer o provimento do apelo. Reformada a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos requeridos na inicial. Devidamente intimado, o apelado apresentou contra-razões. A doutora Mariléia, Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença e julgado totalmente procedente o pleito formulado na exordial. É o relatório, senhor presidente. Eu estou aqui conversando com o nosso secretário, que a minha determinação, a sua, desembargador Lorival, é que sempre que haja dentro do prazo legal pedido de sustentação, tem que ser retirado. Então, às vezes acontece, o pedido é 24 horas antes, até 24 horas. Então, esse caso é mais um daqueles que foi julgado virtualmente, quer dizer, um equívoco da Câmara. Então, já é o terceiro caso. Então, nós podemos evitar e zerar isso. Então, está se comprometendo aqui. Nós não incorremos mais nesse erro, nesse equívoco. Pois não, doutor. Só um instante. Advogado da apelante, né? Não, apelante não se encontra, o Estado do Maranhão, primeiro teria que falar. Não se encontra, Vossa Excelência, advogado do apelado. De Abreu Viana, OAB 20.412. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, embaixador Jamil, na pessoa no qual eu salvo os demais membros, senhor procurador de justiça, os eventuais da justiça aqui presente, advogados e advogadas presentes nessa sessão, um bom dia, que Deus possa nos abençoar nesse dia maravilhoso. Excelência, antes de nós adentrarmos no mérito dessa apelação, é preciso nós tomarmos ciência de que todo ser humano, desembargador Cleômenes, todo ser humano, aquele que entra no serviço público, do soldado da Polícia Militar ao último cargo do serviço público, ele almeja ser promovido. Isso está dentro do ser humano, da alma do ser humano.
quando eu peço venho que a Vossas Excelências, quando Vossas Excelências entraram no serviço público, promotor ou membro do judiciário, se deslocavam para o interior, lugar distante. Muitas vezes não tinha ônibus adequado, as estradas eram ruins, mas vocês iam, Vossas Excelências iam, com o intuito de prestar o melhor serviço para a sociedade. E o policial militar, ele não é diferente disso. O policial militar não é diferente disso. Foi demonstrado nos autos do processo que o policial militar, pela defesa, foi preterido. A preterição, desembargador Jamil, é uma ação excepcional. Ela é uma ação excepcional. Ela só ocorre quando há um erro administrativo. E esse erro tem que ser comprovado. E a defesa, desembargador Jamil, comprovou o erro. No ID 26, 290, 293, foi comprovado que o policial militar Daniel Martins Araújo, 398/2007, foi promovido ao cargo de primeiro sargento. E o policial militar que está pleiteando a ação judicial, ele é /2002. Ou seja, o policial que entrou em 2007, 5 anos após o policial militar ter entrado em 2002, foi promovido na frente dele. Então, houve um erro apontado pela defesa que surgiu o direito dele ser promovido por preterição. Então, a lei é clara com relação a isso. A promoção do militar em ressarcimento de preterição será feita segundo os princípios da antiguidade e merecimento. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecida ao preterido o direito à promoção, que ele estabelecido ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão, tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. E a defesa comprovou, nos autos do processo, que houve um erro administrativo, por parte da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Deixou de promover o mesmo na data de 2019, de primeiro sargento, e nós comprovamos nos autos do processo que tinha um policial de 2007 que foi promovido na frente dele. Então, a defesa requer que seja mantida a decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública. Ministério Público, doutor Francisco. Senhor presidente, eu concluo aqui o parecer da doutora Marileia, que se manifestou pelo conhecimento e provimento, e eu ratifico todos os argumentos no mesmo colacionados, que entendeu pela ocorrência da prescrição do direito à promoção e ressarcimento por preterição, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Cleônice. Senhor presidente, analisando os requisitos de admissibilidade, observo atendidos. Primeiro, não merece amparo a alegação do órgão ministerial em que acerca da suposta ocorrência de prescrição do fundo de direito à pretensão do apelado, pois pautado nas teses definidas pelo plenário desta Corte, quando do julgamento do IRDR, analisando atentamente a situação dos autos, tendo em vista o conto do prazo prescricional de 5 anos que trata o decreto de 32, o ato inicial questionado e do qual se originou a presente ação foram as promoções de militares mais modernos à graduação de primeiro sargento em junho de 2019. O senhor está rejeitando essa preliminar? Eu estou rejeitando a preliminar. Eu acompanho, doutora Ana Cristina. Sim, preliminar de prescrição. Ultrapassada essa questão e limitando-se ao objeto da resignação recursal, o ente estatal recorrente objetiva a reforma da sentença, alegando a inexistência do direito à promoção requerida pelo apelado, por ausente a configuração dos requisitos administrativos exigidos, além da inocorrência de qualquer erro administrativo autorizador do deferimento do pleito. E analisando atentamente os autos, em verdade, entendo merecer amparo os argumentos expedidos pelo Estado do Maranhão. É dito que o Estatuto da Polícia Militar prevê em situações excepcionais a possibilidade de promoção e ressarcimento de preterição e, por sua vez, o decreto 19833/2003
Ao fixar critérios de promoção, elenca as hipóteses em que tal se dará, dentre as quais a que interessa ao caso em tela, qual seja a existência de comprovado erro administrativo. Se não, veja. E eu transcrevo os artigos 4º, 45 e 47, que o graduado será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o direito à promoção quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Vê-se que o direito à promoção por preterição dá-se quando, além do militar cumprir os requisitos exigidos na lei, tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. No caso, o apelado centra seu argumento de suposta preterição no fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Militar em 4 de fevereiro de 2002, ocupando atualmente o posto de segundo sargento PM, quando em verdade já deveria estar nos postos de subtenente PM, atribuindo esse atraso à suposta desídia do ente estatal, ora apelante, e preterição com a promoção de policiais com menos tempo de corporação que adentraram na corporação posteriormente ao requerido. Ocorre que, analisando os autos, inexistem elementos comprobatórios do direito apelado, não se descobrindo do ônus inserido no artigo 373, pois o fato de demonstrar já ter cumprido o tempo necessário à obtenção das promoções, ou mesmo apresentar boa ficha funcional, não é suficiente ao reconhecimento do ressarcimento à preterição, uma vez que, consoante o exigido no artigo 47 do decreto que eu transcrevi anteriormente, já com as alterações engendradas por um decreto de 2009, além dessas exigências legais, faz-se imprescindível atestar a ocorrência de erro administrativo cometido pelo Estado do Maranhão, tendo em vista que o requisito de interstício temporal, por si só, não é suficiente a validar o seu pleito de promoção em ressarcimento de preterição. Conforme bem ressalvado pelo Estado do Maranhão no ID, das provas juntadas a exordial pelo próprio apelado, já se deflui não ter cumprido uma série de requisitos, quais sejam realização de curso especial de formação de sargentos e o curso de aperfeiçoamento de sargento para concorrer ao primeiro sargento PM, os quais, ao contrário do que tenta levar a crer o apelado, constituem-se em requisitos obrigatórios às pretendidas promoções, tal qual é expressamente previsto no artigo 13, 7, 40, parágrafo 1º, 48, parágrafo 1º do decreto já referido. E transcrevo. Artigo 13 não poderá ser promovido por merecimento, antiguidade, por tempo de serviço, praça, que se encontrar numa das seguintes situações. Inciso 7º, sem aprovação no curso de aperfeiçoamento de sargento para promoção à graduação de primeiro sargento. Depois transcrevo também o artigo 40 do referido decreto, o artigo 48. Ademais, não cuidou o apelado em nem mostrar o primordial, a preterição em favor de outro mais moderno, com parâmetro para sujeitar a demanda aos aspectos impostos no incidente de resolução do cabimento da encomenda, pois não se pode considerar como erro administrativo a ocorrência de promoções por ato de bravura de militares mais modernos, ou seja, menos antigos, do que o apelado, pois, além de prevista nas disposições legais em comento, seguem critérios discricionários, não se lhe atribuindo as mesmas exigências para as demais promoções estabelecidas. Transcrevo os artigos 25 e 29 do referido decreto. Face a tais argumentos, não restando provado nos autos o erro administrativo autorizador da concessão da promoção por ressarcimento de preterição, há que ser julgado improcedente o pleito na linha do que pacificamente vem sustentando esta Corte de Justiça e transcrevo a jurisprudência desta Câmara de relatoria do desembargador Lorival e da primeira Câmara Civil da relatoria do desembargador Kleber Costa Carvalho. Digo terceira Câmara Civil, porque agora nós estamos em julgamento da segunda Câmara de Direito Público.
Portanto, senhor presidente, por tudo que foi exposto, não estando caracterizada a preterição, porque ele não satisfazia as condições necessárias à promoção. Que foi promoção por bravura. E os outros atos, os menos antigos, foram promoção por bravura, que não implica também em preterição. Logo, eu estou dando provimento ao apelo. Por questão de ordem mesmo. Esmagador Cleanos, eu peço venha a Vossa Excelência, mas nós juntamos os autos a promoção por antiguidade, não por... Eu não vou discutir isso com o senhor. Mas não foi por bravura, não, Excelência, foi por antiguidade. Ok, o senhor faça embargos de Por declaração. antiguidade, né? Isso, foi. Então, antiguidade é um direito. Antiguidade é diferente da promoção de bravura. Bom, mas a antiguidade é... E a antiguidade, ela é diferente da ação por ação. O senhor está questionando que ele seria o posto sargento do segundo PM quando ele teria posto subtenente. Isso. Vossa Excelência pode... Não, aí nós não vamos discutir. Nós ouvimos com toda atenção, isso agora vai também nos ouvir aí. Então não houve essa preterição. E eu estou aqui acompanhando assim, o voto do relator, acompanhando o parecer Ele ministerial. não satisfazia sequer os recursos mínimos para a promoção. Não tinha. Então, a qualquer dúvida aqui do julgamento, o senhor entra com embargo de declaração, presente-se nos nossos gabinetes para tentar mostrar se houve algum equívoco ou não. Mas eu estou acompanhando o relator e solicito o voto da doutora Ana Cristina. Sim, que eu acompanho Vossa Excelência, que acompanhou o relator. No apelo desprovido, nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Obrigado, Togé. Obrigado, bom dia. Próximo. Número 3. Número 3. Primeiro apelante, Estado do Maranhão, procurador Lucas Alves de Moraes Ferreira. Primeiro apelado, Equatorial Maranhão, distribuidora de energia. Advogado Jorge Muniz Ribeiro Reis. A Equatorial também apelante e apelado Estado do Maranhão. O parecer ministerial pelo não provimento. Quem está presente? Na sala virtual? Estou presente, Excelência. Pois não. O Estado do Maranhão está presente? O senhor representa a Equatorial, não é isso, doutor Jorge? Equatorial Maranhão. O Estado do Maranhão interpôs presente recurso de apelação. Razão da sentença proferida pela juíza de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, com marca da Ilha de São Luís, prolatada nos autos de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela SEMAR, atualmente Equatorial, ora apelada, através do qual concedeu a segurança impetrada para determinar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado nos autos de infração. São 3 autos de infração, são números longos, não vou citar aqui. Então, sempre vou me referir a esses 3 autos de infração, bem como os referidos débitos que não constituam impedimento para a expedição de certidão de regularidade fiscal do impetrante. Então, dessa sentença, a Equatorial também interpôs recurso. Vamos lá. Na petição inicial, a SEMAR, atualmente Equatorial, ela impetra a segurança, segundo ela, contra um ato dito ilegal atribuído ao gestor do corpo técnico para ação fiscal de célula de gestão e da ação fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda e do senhor presidente do Tribunal Administrativo do Recurso Fiscal, TAF, do Maranhão, ambas autoridades integrantes do quadro administrativo tributário do Estado do Maranhão, alegando em suma que a empresa é concessionária
do Serviço Público de Distribuição de Energia no Estado, figura como responsável pelo recolhimento de ICMS de toda a cadeia de circulação de energia elétrica, desde a geração do consumo final, bem como pela classificação das unidades consumidoras, o que faz com base em critérios estabelecidos pela ANEEL. Então, ela entende que os auditores fiscais vinculados à secretaria lavraram contra a impetrante os 3 autos de infração aqui citados e que o físico entendeu que a SEMAR é responsável pelo recolhimento ao Estado do Maranhão e do adicional de alíquota destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica ao município de Bom Lugar, o qual é beneficiário de decisão liminar proferida nos autos da ação ordinária número tal, em curso no juízo da primeira vara da comarca de Bacabal, que determinou a imediata suspensão de cobrança do mencionado imposto sobre as contas de consumo de energia elétrica do município autor, sob multa de área de R$2.000. Então, um dos autos de infração, a SEMAR foi acusada de ter mantido indevidamente a suspensão da cobrança do ICMS sobre as faturas de consumo de energia elétrica da Universidade Federal do Maranhão, quando foi revogada a decisão judicial que havia determinado o sobrestamento dessa cobrança. Então, senhores, assim, o cerne da questão é que havia essa decisão e que a SEMAR não teria feito a devida cobrança. A sentença ela foi integrada, foi integrada por sentenças complementares que rejeitaram 2 embargos de declaração opostos. E os autos foram encaminhados ao Ministério Público, houve aqui contrarrazões. O Ministério Público parece aqui do Dr. Francisco da Chagas Barros de Souza, aqui presente, que se manifesta pelo desprovimento dos apelos. Este é o relatório, doutor Francisco. Senhor presidente, eu mantenho, eu mantenho integralmente o parecer aqui formulado pelo Ministério Público, por mim subscrito, né? Que concluiu pelo conhecimento e desprovimento do apelo e, por essa razão, mantendo a sentença de base, senhor presidente. Não, doutor... Doutor Jorge, o senhor vai desejar fazer essa citação? Pois não, excelência. Gostaria. Pois não. O nome completo, OAB. Jorge Muniz Ribeiro Reis, advogado ABMA 16194, por Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. Bom dia a todos, excelentíssimos senhores desembargadores, membros do Ministério Público, demais presentes. Bom dia. O processo aqui de base, né, versa, como bem conseguido o relator, sobre 3 autos de infração lavrados contra a Equatorial Maranhão. Tá? O que está sendo exigido nesses autos de infração? Eu vou lhe interromper, só para lhe adiantar aqui, que eu estou, ao final aqui, em ter contrário ao parecer ministerial, votando pelo provimento da 2ª apelação, que é interposta pela Equatorial, e concedendo a ordem impetrada para declarar nulos os créditos tributários constituídos nos 3 autos de infração. E, se Vossa Excelência quiser continuar a sustentação, é um direito seu. Não, perfeito, excelência. Então, a gente declina o direito de... Aqui, por quê? Senhores, quanto ao mérito aqui, eu vejo o seguinte, eu não vejo como é acolhida a alegação da empresa impetente no sentido de que a decisão lá do TAF, que rejeitou o recurso voluntário por ela interposto, é nula por cessamento de defesa. Por não ter sido impetrante intimado a respeito da sessão de julgamento do recurso por outros meios, mas sim mediante publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, mesmo se encontrando com seu domicílio tributário eletrônico e cadastrado no portal de serviços e comunicações eletrônicas via internet da Secretaria de Estado da Fazenda, e sendo intimada de todos os atos anteriores por meio eletrônico. E é que, neste particular, tem inteira aplicação os fundamentos apresentados na primeira parte do voto
no primeiro capítulo deste voto, quando passei a apreciar a primeira alegação interposta pelo Estado do Maranhão e que cheguei à conclusão que ora ratifico. Portanto, as intimações das pautas de julgamento dos recursos interpostos para o TAF, órgão que compõe a estrutura organizacional da Cefaz, devem ser feitas mediante publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do seu regimento interno, aprovado pelo Decreto 19.649 de 2003, lei especial disciplinadora da matéria, que não se colide com qualquer outra, sendo desnecessária a realização de intimação por outros meios, porquanto a obediência a esta lei especial não afeta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante desses fundamentos, assim resumidos, não vejo, por consequência, como ser concedida a ordem impetrada para, em atenção ao primeiro pedido formulado na inicial da impetração, invalidar a cobrança do crédito tributário lançados nos autos de infração em razão de nulidade do processo administrativo decorrente de cessamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao TAF. Dito isso, e passando a análise dos demais argumentos da inicial de impetração, verifique que todos os demais fundamentos apresentados na segunda parte do primeiro capítulo deste voto, igualmente dedicados ao enfrentamento da primeira apelação do Estado do Maranhão, a partir do momento em que passei a justificar, todavia, no que concerne aos autos de lavratura dos autos de infração, tenho-os como ilegítimos ou ilegais. Tem-se aqui inteira aplicação, visto que demonstra não haver como deixar de ser concedida a segurança impetrada em relação ao pedido sucessivo da inicial da impetração, ou segundo pedido, para o fim de ser determinada como requerido a nulidade dos créditos tributários constituídos dos aludidos autos de infração, em razão da patente impossibilidade da responsabilização do impetrante pelos tributos não recolhidos, no período em que o município de Bom Lugar e a UFBA foram beneficiados por decisões judiciais, que determinaram o impetrante, no caso a EPACEMAR, que não destacasse o ICMS nas faturas de consumo de energia elétrica destes contribuintes. Assim, ratificando esses fundamentos, imperiosa se torna a concessão da ordem impetrada, nos termos do pedido sucessivo ou segundo o pedido constante da petição inicial da impetração. Então, senhores, aqui eu estou aqui discordado do parecer lançado e do provimento à segunda apelação, que é interposta pela Equatorial, para, em atenção ao pedido sucessivo ou segundo pedido formulado na inicial, conceder a ordem impetrada para o fim de declarar nulos os créditos tributários constituídos nos mencionados autos de infração, em razão da patente impossibilidade de responsabilização da impetrante pelo ICMS não recolhido, referente ao consumo de energia elétrica do município de Bom Lugar e da UFMA, no período em que eles foram beneficiados pelas decisões liminares proferidas nos aludidos processos judiciais, período este compreendido entre a data que a impetrante foi intimada a se abster da cobrança do ICMS sobre o consumo da energia elétrica dos mesmos e a data em que ela foi efetivamente comunicada da cassação ou da revogação das decisões judiciais. E eu tentei abreviar, desembargador Cleone, doutora Ana Cristina, o voto é bem longo, eu enfrentei a apelação do Estado, mas o cerne aqui, o fundamento é esse, é que havia uma decisão proferida suspendendo essa cobrança. Então, aqui, doutor Francisco, eu peço venia de Vossa Excelência para discordar e negar provimento ao primeiro apelo do Estado do Maranhão e dar provimento ao apelo da Equatorial. Desembargador Cleones? Todas as vinhas, Vossa Excelência. Tem. Vossa Excelência tem todas as vinhas aí, tranquilo, sem problema. Obrigado. De acordo, presidente. Doutora Ana Cristina? De acordo com Vossa Excelência. Obrigado. Doutor Jorge, o senhor tem alguma... Não, Celso, obrigado. Agradeço a atenção de todos. Resultado. Agradeço a sua presença também. Vamos ao próximo. Qual é? Não, mas tem preferência. Não tem mais pedido de preferência. Primeiro processo é apelação civil São Domingos do Maranhão. Nada a acrescentar, presidente. Qual é o voto, desembargador Cleones? Em que sentido? O senhor está com o PJ aberto? Não.
Só um instante, então. O senhor que é o relator e eu já vi e nada Do acrescentar. provimento em parte. É a gratificação natalina, o 13º salário. E mantido aqui o voto do desembargador Cleone. Acompanha a doutora Ana Cristina. E o parecer nesse sentido, senhor presidente, pelo desprovimento também. Segundo já foi votado, né? Terceiro? Também. Então não há mais processo a ser votado nem discutido. Eu indago se há alguma colocação dos senhores membros do Ministério Não, Público, senhor dos advogados aqui presidente. presentes. Desejar um dia maravilhoso para o senhor desembargador presidente, desembargador Cleone, doutora Ana Cristina, enfim, para todos.